especialmente jovens aqui presentes e representando os 3 grupos de jovens da comunidade de Nova Viçosa. Essa liturgia de hoje fala da fé. Ela fala da presença e da providência de Deus na história e na nossa vida. Ouvimos esse trecho do profeta Abacuque, que é um trecho denso e forte, em que o profeta faz referência a uma realidade histórica muito concreta, que era a dominação dos caldeus, né, sobre o povo de Israel. Outro dia ouvimos outro profeta falando sobre o fim da dominação da Assíria, a queda de Nínive. Agora são os caldeus que foram dominando tudo, inclusive a Assíria. E aqui tem essa comparação com o pescador que lança a rede, pega os peixes, e esses peixes como sendo sem dono, né? E se torna senhor da vida desses peixes. Enfim, é uma comparação para mostrar a situação em que o povo de Israel e outros povos estavam vivendo. Será por isso que ele sempre desembainhará a espada para matar os povos sem dó nem piedade? E o profeta então, que começou fazendo um elogio a Deus e dizendo que Deus é o santo, que Deus não tem nenhuma participação ou compromisso com o mal, pelo contrário, então que a ação desses povos, como os caldeus, é uma ação que acaba de alguma forma servindo à própria justiça de Deus, porque as pessoas estão colhendo aquilo que semearam, né? Mas o profeta então diz que vai ficar de atalaia, porque ele aguarda a intervenção de Deus. Ele sabe que esse Deus que não compactua com o mal vai agir. E ele fica então atento de atalaia, esperando a palavra do Senhor. E aí vem a resposta do Senhor, quer dizer, um texto forte em que vai relatando fatos da história. A gente pode pensar em qualquer tempo da história, inclusive hoje. Alguém pode pensar, mas quanta desgraça. É só nós olharmos o noticiário, né? Bomba que explode no Líbano, né? No Porto, morrem não sei quantas pessoas. Avião que cai na Índia, parte pelo meio, né? Guerras no Brasil, Amazônia pegando fogo, Pantanal pegando fogo, pandemia no mundo inteiro, né? Brasil chegando hoje a 100 mil mortos, enfim, tantas situações, povos indígenas sendo dizimados, tantas situações de corrupção, injustiças, notícias falsas, né, fake news, enfim. Pode vir essa pergunta, bom, que tempos, né? Tem gente até que fala assim, que tempos? Aqui eu me recordo de Santo Agostinho. Quem que são esses tempos? Os tempos somos nós. Se a gente for melhor, o tempo será melhor. Quem faz os tempos somos nós, claro, com a graça de Deus. Mas Deus leva a sério a liberdade do ser humano. Da parte dele, ele quer a transformação desse mundo dos nossos corações, mas ele respeita a liberdade humana, inclusive quando ela é mal usada por nós, e que provoca tudo isso que eu estava mencionando, né? Aqui, o profeta se coloca de atalaia e vem a resposta de Deus. É uma resposta que não é mágica. O Deus manda, inclusive, escrever, sinal que não é o que vai cumprir imediatamente, porque precisa de escrever. Escreve essa visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Aí vem, qual é a conclusão? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então aqui, vejam o tema da fé. E até antecipando um tema que vai ser desenvolvido no Novo Testamento, especialmente com São Paulo, sobretudo na carta aos Romanos, quando ele fala da justificação pela fé. É interessante que o profeta aqui não está acentuando tanto os mandamentos. É claro que os mandamentos continuam valendo, mas ele fala justamente na fé. O justo vive pela fé. Essa tese vai ser desenvolvida muito bem por São Paulo, em toda a teologia paulina no Novo Testamento. Então nós temos claramente a afirmação de que Deus é Senhor da história
e a sua vontade vai se cumprir. Embora nós, pelo mau uso da liberdade humana, pelo abuso da liberdade humana, possamos atrasar, né, a vinda, a chegada do reino de Deus. Mas também, por ações boas, pela graça de Deus, a gente pode apressar. Então depende muito do nosso comportamento. Quando nós olhamos para o mundo, lamentamos as situações adversas que estão aí nesse mundo, nós devemos também nos perguntar: e eu? Que colaboração eu dou para que esse mundo seja melhor? Eu sou uma pessoa que só reclama e espera de Deus uma intervenção miraculosa, espetacular, mágica? Ou eu sou alguém que faz como dizia Santo Inácio: nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas sabendo que tudo depende de Deus. Então nós nos empenhamos a sério na nossa liberdade, na nossa atuação na história, mas contando não com nossas forças, mas com a graça de Deus, mas operando, porque Deus age nesse mundo através de causas segundas, que é a nossa liberdade humana. Então aqui um grande apelo também à juventude, aqui representada por esses grupos de jovens. Como é bonito ver na juventude quando ela sonha com um mundo diferente, com um mundo novo, quando ela não se conforma com as injustiças, com as maldades, com a corrupção, quando ela não quer ser assim corrompida pela sociedade consumista e que busca nos ídolos do poder, da riqueza, do prazer, os seus valores absolutos, são ídolos, são falsos deuses. Como é bonito quando a juventude quer seguir Jesus Cristo. Aqui no Evangelho, chegaram para Jesus, e vem essa apresentação dessa situação desse rapaz, o pai pede por ele, e os discípulos não são capazes de curá-lo. E Jesus vai repreender a falta de fé, não só dos discípulos, mas de toda aquela turma que está ali esperando, porque às vezes nós falamos que temos fé em Deus, mas às vezes aqui a nossa fé não se trata tanto do tamanho da fé, pequena ou grande, é a fé autêntica. O que quer se dizer aqui, quando fala que é uma fé, não tem fé autêntica. A fé autêntica sabe colocar tudo nas mãos de Deus. A fé verdadeira sabe que Deus pode transformar a situação. E se Ele não transforma, acredita que Ele tem uma razão para não transformar. Essa é a fé verdadeira. Não é a fé de quem faz uma promessa, cumpre a promessa e se não obtém o que teve, o que queria, vai então dizer que não acredita mais. Isso não é fé verdadeira, é fé pequena, é fé mesquinha. A fé verdadeira é a fé de quem se abandona nas mãos de Deus. Nós não rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A fé verdadeira é essa, que aceita a vontade de Deus, que age, que confia, mas que sabe também ter paciência, se demorar, espera, né, como diz a primeira leitura. Então Jesus nos convida a ter fé. Hoje a igreja celebra esta memória litúrgica de São Domingos. São Domingos é espanhol e foi educado, né, também com a ajuda do seu tio, sacerdote, e de outros, teve toda uma formação e se tornou um cônego regular. Eu fico até assim mais animadinho, porque assim, um cônego pode também se santificar. Santo Domingos era cônego que se santificou. Então era um cônego, né, lá do Cabido, lá teve a formação, e ele acompanhava também um bispo, até que o bispo recebeu uma missão lá do rei, na época lá da Espanha, em Castela, que ia ter o casamento, né, e escolheu lá uma princesa lá do norte da Europa, mas ele não conhecia, então eu queria saber se essa princesa era mesmo gente boa, né, para poder desposar, né, para que o seu filho pudesse desposá-la e tal. Então enviou alguém que ele tinha confiança, que era esse bispo, com o seu auxiliar, o vice-prior, que era o cônego, né, São Domingos. Então eles foram, tiveram que atravessar a Europa toda para ir para a parte nórdica, para conhecer aquela princesa e tal, e ver se era realmente uma pessoa adequada para casar com o filho do rei. E voltaram e deram testemunho, e era assim. Então tiveram que ir de novo para ir buscar e trazer a princesa. E assim foi. Com isso, essas viagens difíceis permitiram que São Domingos fosse conhecendo várias realidades da Europa de fora da Espanha. Então ele viu lugares em que a fé católica estava se enfraquecendo pelas disputas,
pelas lutas, pelas brigas, pelo mau comportamento de clérigos, a heresia também no sul da França, na região do Languedoc, os albigenses, também na Turíngia, na região da Alemanha, problemas. E, enfim, ele foi então percebendo tudo isso que estava acontecendo. E nessa volta, na segunda viagem, voltando com a princesa, depois no caminho, a princesa depois acaba adoecendo, falecendo, né? Os tempos não eram fáceis. Eles então enviam aviso para o rei e tomam outro caminho e vão até Roma para pedir licença ao Papa para um projeto que eles estavam concebendo de evangelizar uma parte ali da Alemanha que estava em dificuldades. O Papa estava muito preocupado, Inocêncio III, preocupado com a heresia dos albigenses no Languedoc, no sul da França, e pede então que eles mudem o seu projeto para ir para esse sul da França. E eles vão com cistercienses, e o povo não queria se afastar da fé católica, mas estava escandalizado com o comportamento também de muitos clérigos e abraçava aquela heresia albigense também cativada por esse desejo de uma autenticidade evangélica. E mesmo aqueles cistercienses que foram com eles, né, eram mesmo homens autênticos, mas chegavam a cavalo, o povo estava influenciado por aquela heresia albigense, ficava questionando como é que chegam os mensageiros de Deus a cavalo, né? E não a pé, como os apóstolos. E sei que Domingos e o seu companheiro, que era bispo, né? Dom Diego, começaram então a fazer um outro tipo de trabalho, na linguagem do povo, andando a pé, e a sua pregação foi muito aceita, e os cistercienses também passaram a seguir o seu exemplo, e começaram então a atrair várias pessoas, pelo testemunho, pelas palavras. E ele foi formando grupos, depois algumas mulheres também quiseram se associar a essa obra, tanto da nobreza como pessoas pobres. Ele começou a organizar então um grupo também em mosteiros, vai ser o futuro ramo feminino da ordem dominicana. E depois ele vai então se dirigir a Roma para pedir a fundação da sua ordem, por ocasião do Concílio IV de Latrão em 1215. Só que São Domingos é contemporâneo de São Francisco de Assis, os dois vão se encontrar e vão ser muito amigos, inclusive. As ordens são chamadas ordens mendicantes. Também São Domingos queria essa ordem pobre, só com uma diferença em relação aos franciscanos, porque tinha grande preocupação com a pregação e com uma preparação também teológica mais aprofundada para anunciar a verdade e combater a heresia. Então, Francisco tem a sua ordem aprovada verbalmente pelo Papa, antes do concílio ainda de Latrão IV, e no concílio se resolve, diante daquela confusão de muitas heresias, que nenhuma ordem nova devia ser criada, mas quem tivesse querendo alguma ordem, entrasse em alguma regra que já existia. Então, São Domingos começa com essa dificuldade, ele pega então a regra de Santo Agostinho, vai se adaptando, até que mais tarde ele vai conseguir a sua própria orientação. Enfim, ele consegue então a aprovação, começa a formar esse grupo de pregadores e volta para aquela região com grande sucesso. E os seus frades vão sendo espalhados, alguns vão para Paris, outros vão para Espanha, outros vão para Bolonha. Ele vai fundando então os mosteiros, os conventos dos dominicanos, sempre vivendo numa vida de pobreza, não podiam ter renda nenhuma, viviam de esmolas como os franciscanos, e tinha uma séria preparação para a pregação do Evangelho, preparação filosófico-teológica para realmente estarem à altura dos desafios daquele tempo. Vai se expandir essa ordem dominicana, e este São Domingos vai formar não só uma ordem, mas verdadeiramente um exército de santos, de pessoas que vão viver uma vida autêntica de acordo com o Evangelho. Quando ele morre, depois na sua canonização, o Papa Gregório IX vai dizer que conheceu um homem que em tudo viveu como os apóstolos, se referindo a São Domingos. Hoje nós estamos também celebrando, como eu disse, a Páscoa de Dom Pedro Casaldáliga. Eu não posso deixar de mencionar, não só porque ele morreu hoje, mas porque é um presente de Deus, né? Alguém que veio da Espanha, e que fica aqui no interior do Brasil, região amazônica, Mato Grosso, São Félix do Araguaia, missionário claretiano, e ali depois
é nomeado por Paulo VI em 1971 como bispo do Araguaia, aquela região paupérrima. Vive a vida toda com uma grande coerência, com uma pobreza realmente evangélica. Sempre morou numa casa que o chão sempre foi de terra, né? Quem pôde vê-lo de perto sabe disso, né? E muito próximo dos índios, dos camponeses, de todos os sofredores daquele tempo, daquela região, aquele tempo, não todo o tempo que teve à frente da prelazia de São Félix do Araguaia, muitas vezes ameaçado de morte, mas sempre ali perseverou, do lado dos pobres, do lado dos pequenos, sempre sonhando com esta pátria grande, uma grande solidariedade latino-americana, esse continente cristão e católico, para que aqui imperasse sempre a justiça, a paz, a solidariedade, para que aqui o reino de Deus pudesse acontecer sempre mais. Enfrentou a ditadura militar juntamente com outros bispos, momentos difíceis, e sempre manteve a sua coerência de vida, seu exemplo de pobreza, de despojamento, de profetismo, de solidariedade com os pequenos. Ele fazia exatamente o que São Domingos fez naquela região lá na França, no sul da França, no norte da Itália, em outros lugares onde ele esteve. Então nós agradecemos a Deus pela vida desse grande bispo. Isso é dom de Deus, é presente de Deus. No Brasil desde 1968, né? E falece agora com 92 anos de idade, numa grande coerência de vida. Esteve aqui em Mariana, na arquidiocese, era amigo também de Dom Luciano, pregou retiro para o clero. Eu mesmo tive a oportunidade de ser motorista dele, levei de Cachoeira até Belo Horizonte, né? Lá na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, onde estão os claretianos em Belo Horizonte, sua família religiosa. Um homem despojado, simples, e que deixou para todos nós um testemunho evangélico autêntico. Que Deus o receba na sua glória e que seu exemplo de vida fortaleça a igreja no Brasil, que caminha em meio aos desafios desse tempo presente, particularmente agora com essa pandemia, e no meio de tantas injustiças sociais, de tantas calúnias, né, que se espalham contra aqueles que estão querendo promover a justiça, a paz e o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor